sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui com Zusa Camelo, meu amigo, geógrafo, economista, e o nosso assunto de hoje, um deles, da primeira parte da entrevista, é sobre Lampião. Zusa Camelo foi um dos primeiros intelectuais brasileiros a produzir uma dissertação de mestrado sobre o Lampião, né, Zusa? Então conta pra gente um pouco de como foi a sua... Você visitou várias cidades que o Lampião passou. Como que foi? Eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado a respeito de Lampião, na PUC de São Paulo, é a segunda do Brasil. E olha que isso terminei em 1992. Portanto, a primeira foi da Cristina da Mata Machado na USP, portanto as duas em São Paulo. E certamente não era um assunto do coração da universidade. Por que, Zusa? Eu achava que era secundário, coisa do mato, coisa do sertão, coisa do interior. E aí tem aqueles modismos da época, todo dia inventa um modismo, né? Uma hora é história do cotidiano, outra hora é história das mentalidades, e aí história do sertão fica para depois, ou nem entra, né? Mas eu achei bastante interessante o assunto e resolvi fazer a dissertação e fui a campo. E uma das partes do texto, eu resolvi viajar e ir nos lugares que o Lampião andou. O mais longe foi Mossoró, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Ele invadiu aquilo lá em 1927, se não me engano. E veja você, ele para o sul e oeste ele chegou à região porção leste da Chapada Diamantina, ali perto de Rui Barbosa, chegou a Mato Grosso, Bonfim. Não, eu falei Mato Grosso, não, chegou a Capim Grosso, que é naquela região. E toda aquela região ali de Jeremoabo, e ele só não andou no Piauí e no Maranhão, o resto dos estados do Nordeste ele andou todo. E aí eu fui em área de campo, inclusive a área que ele morreu lá no Egito. Eu fui lá visitar, foi numa série de cidades que ele mudou, e claro, na cidade de Serra Talhada e no lugar que ele nasceu, que é a Passagem de Fazenda 1, Passagem de Pedras. Zusa, você entrevistou pessoas que tiveram contato com o Lampião? Não. E embora eu tenha tido a oportunidade de conhecer a irmã dele, Dona Maria Queiroz, Candinheiro, inclusive, olha, eu fui na casa do Candinheiro, lá em Buíque, num povoado lá de Buíque. Grande figura, ele participou do cangaço e estava no dia do cerco, ele escapou. E eu fui lá, Antônia Mauri, uma série de pessoas, de repente a gente estava lá tomando café na casa do Candinheiro. Mas aí eu fiz a opção de não entrevistar ninguém, nem da área das volantes, nem do setor do volante, nem do setor do cangaço, eu preferi conversar com as pessoas sobre a memória. Aí ia no lugar e tentava fazer uma pequenina conversa na feira, quem conhece do assunto. E aí as pessoas, e eu andava com papagaio, e o papagaio era um inferno. Quando mostrava para alguém, o povo me largava sozinho, e para reconquistar. Eu não falo para máquina, né? Uma vez, com a menina, ela falou, não, tira isso, eu não falo para máquina. Aí eu usei o caderno, mas naquele momento, ela não falava comigo. E aí eu fui em várias cidades, e aliás, em lugar que o Lampião não andou, mas ele era bem conhecido, ali no Vale do Açu e no Rio Grande do Norte, naquela região ali.
que ele andou um pouquinho mais ao norte, que foi em Mossoró, que ele ocupou, te falei. Aí os moçoroenses fazem uma festa danada, lava para correr, quase que ele se dando, uma propaganda boa, mas não foi, ele foi no coração do negócio. Tem marca lá, a marca de bala na igreja, na Bruta Igreja, Lá em Mossoró. lá em Mossoró. Teve na estação bem próximo, tem tiro lá e é claro, houve a resistência, mas ele foi no coração e morreu 2 pessoas. Quer dizer, um morreu e o outro mataram. Quer dizer, os 2 morreram matados, na verdade. E é o Jararaca e um outro que é o Cochete, se não me engano. O Jararaca caiu, ou seja, foi preso e depois mataram ele. Aliás, tem até uma penitência que fazem para ele, que ele faz milagre. Mas de qualquer forma, no Rio Grande do Norte foi o ponto mais ao norte que ele teve. E aí, ao sul, ele teve ali nas imediações de Formoso, de sul-oeste, na verdade é sul-oeste do Nordeste, lá em Formoso, ele esteve Mato Grosso mesmo, né? Bonfim, Mato Grosso, estou insistindo em Mato Grosso quando na verdade é em Capim Grosso, né? Então, e teve ali em toda aquela região do Agreste, pleno Agreste, área de Canaviais, em Itabuna, por exemplo, Sergipe, que atrevimento é esse, né? Aqui, os caras ficaram muito loucos. Então ele foi, do ponto de vista de mobilidade, circulou bastante, e por quase 20 anos, né? Agora, você que entrevistou as pessoas e a memória, o que fica mais forte do Lampião na memória das pessoas? Tem muita coisa que fica marcante, mas uma das coisas que, inclusive os que não gostavam dele, é o fato de ele ser valente. Mas porque ele encarava, para essas pessoas, ele enfrentava os inimigos de forma bastante dura, né? E aí, é claro que dizia, pô, é um criminoso, sanguinário, desgraçado, mas depois os caras vão ver, Cabra era valente. Essa coisa da valentia. E para muita gente era aquela coisa que muita gente gostava de ser igual, porque para dizer não àquela situação de opressão dos coronéis, todo poderoso, ninguém podia dizer nada, né? Então... Quem é o inimigo do Lampião? É o coronel? Também, mas não só. O grande inimigo dele era os macacos, né? Os volantes, em última história. Porque o pai dele, quando foi assassinado pelo capitão José Luceno Cavalcante, Maranhão Cavalcante, se não me engano. E ali ele ficou um momento de ele caçava Lucena e Lucena caçava ele. Lá no estado de Alagoas, que o pai dele foi morto, perto de Pão de Açúcar. E aí ele cria uma resistência muito grande aos macacos. Mas ao mesmo tempo comprava arma da macacada, como ele dizia, porque onde adquiria os fuzis, tudo, comprava por aí. Tinha os coronéis amigos, tinha tanto de Estrela quanto os coronéis locais. Então, era meio híbrido essa coisa. Agora, tem uns que realmente eram inimigo mesmo, tinha inconciliável, né? Mas, e claro, ele chamava que a macacada era responsável por ele estar naquela região. E aí a referência era ao capitão José Lucena Cavalcante, que matou ele, o pai dele. E a Maria Bonita? Estava sempre com o Lampião, ao lado do Lampião. Como você vê o papel dela e de outras mulheres, que existiam algumas do bando? Como que era isso da mulher no cangaço? Pois é, aquelas mulheres eram simplesmente uma coisa, porque
pensa você, Maria Bonita era filha de fazendeiro, médico fazendeiro, casada, bem jovem. No entanto, ela larga o marido para viver, como disse uma pessoa que eu entrevistei lá no sertão. Vivia legal e de repente larga para viver com Praga do Lampião. Que era já quando ele já não tinha mais nada gente, segundo essa moça me falou. Corajosa ela. Corajosa. E ela falou, a mulher era valente. Era valente que era a peste. Pegava em arma também? Não, elas em si elas usavam pistolas, porém não ia para o enfrentamento. A não ser Dadá, que chegou a pegar um fuzil para se proteger, quase no fim da vida, mas elas todas tinham uma parabela, uma arma curta. De defesa. E aí tem aquelas coisas, dizer aquelas prosas, aqueles palavrões, mas todo mundo só dizia de longe, porque... Na hora que chegava... em Jeremoabo o cara falou, nossa, mas tinha um soldado, lá no Chico, se não me engano, cabra valente, mas era muito valente. Ele falava, Maria Bonita, sua égua, venha cá que eu quero... O resto eu não digo não. Aí ela... Eu falei, mas como é que era essa história Não, mas era muito valente. Eu falei, pô, mas pra dizer isso pra Maria Bonita, bem próximo dela, ou o cara dava um tiro nela ou levava. Porque a distância também dizia, né? Aí ele deu risada. Não, mas ele era um cabra valente. Mas falava distante, né? Ele nunca falou bem pertinho, né? Mas também você querer que dissesse pra ela na cara, mas ela escutava. Aí também, ou qualquer um podia dizer, né? A distância você pode falar o que você quiser, né? É igual agora a internet, né? Você pode falar qualquer bobagem. Pela internet, né? Naquele tempo falava. Você estava de um lado do morro e gritava do outro, e a pessoa escutava tudo a bobagem que você tinha que dizer, né? Então, mas ela era em si uma mulher distinguida. E até teve filho, quer dizer, vingou um, como eles dizem, né? Chamado Expedita. Essa Expedita foi criada em Alagoas para Sergipe, casou, tem vários filhos, uma chamada Vera, que escreve, mexe com... Neta de Lampião. Neta de Lampião. Vera é valente. Pendura na alça de um helicóptero e filma as coisas. Só você ter ideia. Tem o sangue da avó. Tem o sangue do avô. E da avó também, né? Da avó, né? A avó não era moleza, não. Então eu vejo que você ir para aquele meio de mato, para viver naquela vida que não era morte. Tinha dia que tinha água, outro dia não tinha comida, outro dia... E elas topavam, tiveram filho, se viravam. Claro, o caso de Maria Bonita foi trucidada lá na Gruta do Agito. A Gruta do Agito fica no município de Poço Redondo, que na época era Porto da Folha. E só na década de 50 que ele tornou-se município. Mas na época era Porto da Folha. Tanto que os livros aparecem, Porto da Folha. Mas aí, quem escrever depois vai fazer aquele retalho assim. Na época, Porto da Folha. Eu achei Poço Redondo. E aliás, foi interessante, porque um dos cangaceiros do grupo de Lampião, quando o município criaram o município, ele foi candidato, um dos caras. E ele empatou com outra pessoa. Cada um teve, acho que 134 votos, não lembro agora, mas acho que era uma coisa assim. Aí o outro que era mais velho ganhou porque era o mais velho. Tem uma regra que diz isso. E portanto era uma área intrincada com toda essa questão do cangaço. E fica aquela coisa, apesar do cangaço há muito tempo, é responsável por um monte de coisa, de apresentar muita coisa do sertão, da nossa gente, dos
sertanejo como ele é, dos vaqueiros, né? E claro, uma das coisas que me chamava a atenção é a violência mesmo, tanto por parte dos cangaceiros quanto por parte dos volantes, que era a polícia. E assim, tratava todo mundo como se inimigo fosse. Os cangaceiros passavam e falavam, pô, passaram as volantes aqui. Aí as pessoas iam dizer, aí eram maltratadas. A polícia passava, fazia a mesma coisa. Então era um inferno para quem vivia naquela cidade do sertão. E sobretudo as famílias das mulheres em particular. Quando elas entraram no cangaço, aí disse, os caras davam uma passadinha lá e infernizavam a vida de todo mundo. As volantes, né? Torturavam, batia, era um inferno, você tem uma Então isso na vida do Lampião e combate. Agora, ele passa a ser Lampião porque um pouquinho antes ele tinha feito parte de um grupo de outro coronel lá do sertão, o senhor Pereira, Sebastião Pereira, que tinha uma bruta de uma encrenca desgraçada daquela região, era uma briga de família. E ele era o braço armado da família dele. E aí o Lampião cria, já estava trazendo alguns indícios com os vizinhos e resultou em morte. E ele terminou, quando teve o assassinato do pai dele, ele procurou o capitão, o coronel Pereira. E quando o coronel não durou muito, em 22 ele vai embora, foi para o Goiás, depois Minas Gerais, e na década de 70 em Minas Gerais. Ele ocupou o lugar do coronel e ficou na luta pelo tempo. Zusa, para você, como pesquisador, o que foi o fenômeno do cangaço no Nordeste? Eu diria que sim, tinha vácuo de poder, era grupos que vagavam pelo sertão. Não era o do Lampião, bom deixar claro que o do Lampião não é o único, porque as pessoas têm a ideia aqui no Sudeste, né, principalmente, que eram vários grupos fazendo parte Sim, desse tinha muitos. É que o Lampião foi o mais organizado, o mais disciplinado, o mais... como é que diz, o mais ousado, mas teve muitos, havia grupos de bandoleiros espalhados pelo sertão e aí eles eram chamados de cangaceiros por conta das armas que usavam nas costas, né? Mas não, eram considerados voluntaristas, bandoleiros e coisas do gênero. Aí evidentemente que quando você vai estudar tem umas pegadas outras, porque tem uns cangaços de livro, quartelada, que é quando os coronéis se juntavam ou brigavam um com o outro, você regimentava o que podia de gente, de bate-pau, de amigo, de inimigo, tudo para afrontar com o outro. Que é, por exemplo, a questão da terra sempre esteve presente. E a questão da terra não era coisa do movimento sem terra, não. Era questão de fazendeiro querendo tomar a terra do outro, ampliar a sua propriedade. Então era briga dos coronéis. E aí eu usava o que podia para contra-atacar o outro. Isso também era uma séria cangaço. E o maior exemplo disso, embora tenha muitos estudiosos que não gostam dessa história, era o coronel Horácio Mato na Chapada Diamantina. Quando ele terminou, quando ele se rendeu na Revolução, não diria nem se rendeu, mas quando ele discutiu, na verdade se entregou em última instância, ele ainda devolveram 30 mil armas ao pessoal do Getúlio Vargas, só para você ter ideia, na Revolução de 30. Então não era uma coisa, e era aí sim, um movimento grande. Era um movimento grande, e esse eu chamo os quartelada. E aí no Nordeste todinho, eu como é que te diria, verifiquei essas quarteladas, essas brigas de coronéis. E o Vale do Pajeú era um vale, como disse uma pessoa me disse, que aquilo lá era, se o inferno
tinha sucursal. Era o Vale do Pajeú. O Vale do Pajeú era sucursal se não fosse a sede do inferno, né? Explica aqui onde fica o Vale do Pajeú. O Vale do Pajeú, ele trata-se de um rio Pajeú, que ele nasce na fronteira do Pernambuco com a Paraíba, e ele vai trancafiando ali pelo sertão, passa em Serra Talhada, que é a terra do Lampião, e deságua no São Francisco. Aliás, tem uma bela música do Gonzaga, né? O rio Pajeú, Riacho do Navio, que vai para o rio Pajeú e vai bater no São Francisco e chega no meio do mar, algo assim. Então, o Vale do Pajeú, no final do século XIX, ou melhor, no século XIX e boa parte do XX, era o verdadeiro inferno. Aquilo lá só era valentão de tudo quanto era espécie. Tinha a voz mais ousada lá que se escutava era do bacalhau, do rifle, do fuzil, uma desgraça. Hoje é da poesia. Claro que não dá para chegar lá abusando. O sertanejo não vai deixar barato, mas é o lugar da literatura de cordel, da literatura da poesia sertaneja, falta Agora, Suza, já que é um canal, né, de arqueologia, tem alguns arqueólogos que hoje têm se dedicado à arqueologia do cangaço, pensando nessa coisa da cultura material. Explica pra gente, assim, qual era a cultura material? Além dos armamentos, tinha uma roupa própria, o que caracterizava esses grupos, assim, na cultura material? Eu te diria que era toda a equipagem, era isso mesmo, a roupa, o armamento, o chapéu, as peças de couro usado nos cavalos. Aliás, o Frederico Pernambucano tem um livro, se não me engano, Estrela de Couro, que ele pegou todo esse material e fotografou. É simplesmente chocante o livro. Então, as caixas as balas, casca de bala, que até hoje se encontra por aí, de repente você está andando na buraca do sertão e encontra. E esse material é usado também pelos arqueólogos. Mas o que chama realmente atenção são as roupas que eram de couro. Eles mesmos que faziam as roupas? As roupas que faziam. Aí tem até uma pegada aí, que era assim, apareceu que o Lampião era viado. Porque ele fazia a roupa dele. E aí, assim, um dia eu perguntei, caramba, qual é o problema? Não, só fazer aquilo lá, eu falei, sério, aí fica difícil, porque você chegar por aí dizendo que os vaqueiros são viados porque eles fazem a própria roupa ou faz as corridas de cego, você não anda 1 quilômetro, você leva uma facada, uma bala, né? Então, para com isso. Tem outra coisa. Inclusive, fui dar uma palestra em Recife sobre isso. Não, sobre Lampião, e foi uma loucura, porque eu vi que tinha um grupo doidinho para saber se ele era viado. Falei, pô, mas nem de viado eu entendo, gente. Eu não como essa coisa, não fui nem caçador, vocês podem parar por essa história. E, portanto, não precisa uma pesquisa, porque particularmente acho difícil, mas cada um, não é verdade? Aí desconversei lá, porque estava toda a armação lá na Universidade Federal de Pernambuco. E o pessoal saber disso. E o povo querendo saber essas histórias. Eu falei, não, vamos falar de algumas lutas ferozes que os caras tinham, as articulações militares que deixavam estonteado alguns soldados ou alguns oficiais. Isso ele fazia bem. Isso é a parte que interessa. Opa! Não a lenda. Quando ele invadiu o Mossoró, pra você ter ideia, ele teve um cerco de 200 soldados. Eles estavam lá. E ele furou o cerco. Mas aí tem todos culpados. A culpa foi de um pessoal da Paraíba, da polícia da Paraíba. E começa depois que o bicho vai embora. Mas ele era bom de serviço, porque ele chegou aí no Juazeiro
e não ser molestado. Uma negociação com o doutor Floro Bartolomeu. Então ele era bom não só de briga, mas também de articular, porque ir no Juazeiro, naquela época que todo mundo era armado que nem os dentes e não ser molestado, só muita articulação. E ele foi enitopado, negociado, saiu com armamento, aí deram... Se deu bem. Se deu bem. Aí o título de capitão, a patente de capitão, arrumaram lá, um negócio meio fajutado, mas deram um papel timbrado lá do Ministério da Agricultura, e ele saía, e ele sabia da insignificância daquilo. Mas desde ali ele passou a assinar capitão Zerbinho Ferreira da Silva, ou capitão Lampião Ferreira da Silva. Ele e o pessoal dele, tudinho, só para você ter uma ideia. Então ele era um cara também de articulação. A princípio não, a princípio eu acho que era muito mais uma luta pela sobrevivência. Mas aos Depois poucos o povo foi se sacando que tinha coisa. E aí por que ele foi parar lá? Porque a coluna Prestes estava atravessando por ali. E os caras estavam articulando pessoas para jogar contra a coluna Prestes. E o coronel Horácio de Mato também enfrentou o Prestes na Chapada Diamantina. Aí com um cangaço quartelado. Muitas histórias no sertão, né, Zusa? O sertão é fantástico. Além da... Muita gente fica, porque é bela a paisagem. Você sei que já andou pelo sertão, sabe muito bem que aquela paisagem é lindíssima. Embora os caras uma paisagem tristônica, quando eu ia lá conversar, não, pode parar, pode parar com essa história. Opa! Bem, Zusa, muito obrigada pela sua entrevista. Zusa, meu amigo, uma pessoa que eu amo, ainda vou contar pra vocês no canal como a gente conheceu. Pessoa incrível, escritor, tem um livro sobre o Lampião que está indo para a 3ª edição, que a cada edição ele faz novas organizações do livro, novas escritas, acrescenta fatos. No último tem até algumas coisas de arqueologia, né, Zusa? Então aí você logo vai ter nas lojas o novo livro do Lampião do Zusa. E escreve aí nos seus comentários o que você achou da entrevista, você conhecia essas coisas sobre o Lampião, conhecia o Zusa Camelo, e até a próxima. Zusa, agora a gente